Bom, o projeto da emenda constitucional 132 que foi aprovado, né, ele prevê lá que o governo deve encaminhar dentro de um prazo de 90 dias a reforma do imposto de renda. Isso é uma promessa, mas o que a gente ouviu na imprensa falar é que o governo diz que provavelmente o imposto de renda vai ficar para 2025, o que eu acho lamentável, Uhum. porque é urgente, na minha visão, que se tribute os lucros e dividendos, que deixar mais um ano, né? Se você aprovar em 2025, só vai começar a vigorar a partir de 2026, e assim vai, porque o imposto de renda tem o princípio da anualidade, você tem que aprovar num ano para entrar em vigor no ano seguinte. Então, eu não queria que ficasse para 2025. Gostaria que ficasse já para fosse aprovado este ano, em 2024, que o governo encaminhasse. Em relação a isso, eu queria chamar a atenção assim, queria chamar a atenção pelo seguinte: qual é o foco principal, no meu ponto de vista, do pacote que o governo tem que encaminhar para o Congresso? É acabar com a isenção dos lucros e dividendos distribuídos e tributar os rendimentos de acordo com a tabela progressiva. Sempre defendendo, ele deve cobrar na fonte, mas sempre como antecipação do devido na declaração, para evitar que esses rendimentos sejam tributados a uma alíquota inferior ao trabalho ou aos demais rendimentos e para que não fuja da progressividade prevista, como eu já havia falado antes, né? Então, o ponto central para mim dessa reforma é acabar com extingir a isenção dos lucros e dividendos, né? O que me preocupa nesse projeto é que o que eu ouço falar é que para isso o governo precisa reduzir a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica, que no Brasil teria um dos mais altos, né? E qual é a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica? Se a gente somar o imposto sobre o lucro, que é o imposto de renda, que é uma alíquota de 25%, com os 9% em média, ou chega até um pouco mais para instituições financeiras, de contribuição social sobre o lucro. Então, somando os 25% de imposto de renda da pessoa jurídica, mais os 9%, vamos ficar nas empresas em geral, dá 34% sobre o lucro tributável. E eles dizem que isso é uma alíquota muito alta. E aí que eu quero chamar a atenção para uma questão que é fundamental em tributação. Na tributação, o diabo mora nos detalhes. Tá? Uhum. E aí, por quê? Porque não importa a alíquota nominal, marginal, importa a alíquota efetiva. Se a gente comparar, a gente teria que saber no Brasil quanto que é a alíquota efetiva. Saiu um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que a alíquota efetiva no Brasil é menos de 20%. Nos países europeus, a alíquota nominal é em torno de 25%, a média, mas a efetiva é 24%, 23%, 22%. E a nossa, apesar de ser 34%, a alíquota efetiva é menor que 20%, está em torno de 18%, a média. E em alguns setores ela é mais baixa ainda. Por exemplo, lembremos que os benefícios fiscais da Zona Franca, as mineradoras que têm a matriz lá, e temos muitos benefícios. JCP, juros sobre capital próprio, que reduz o lucro tributável. Então, assim, a gente tem que prestar atenção e ficar atento para isso, porque eu sei que é isso que os super ricos querem. Estão vendo que não vai ter jeito, que o único país que não tributa os lucros e dividendos é o Brasil e a Estônia. Então, eles já estão querendo, vou ceder aqui, mas eu vou ganhar do outro lado, para pagar menos imposto de renda. E o Brasil, se não aumentar a arrecadação de imposto de renda, não vai conseguir nunca reduzir o imposto sobre consumo, que esse é o nosso objetivo, para ter um sistema tributário justo. A gente precisa reduzir os tributos sobre o consumo, e para poder aumentar, compensar isso com o imposto de renda. Né? A gente também tem o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi tributado no Brasil, e as fortunas estão crescendo, os ricos estão ficando cada vez mais ricos, como a gente já comentou. Então, é preciso tributar
o fluxo que é imposto de renda, mas é preciso também tributar as riquezas acumuladas, né? Como heranças, doações e também grandes fortunas. Eu entendo, você falou sobre ficar só para 2025 e mais um ano, né, perdido. Eu tô torcendo para ser em 25, pelo menos, né, porque no imposto de renda é assim, né, você muda esse ano para ele valer no ano seguinte. Exato. Então, se a gente fizer a reforma em 2025, passa a valer com relação ao que você fez de renda em 2026. Mas que você só vai pagar o imposto lá, o ajuste na declaração em 2027. Portanto, depois da eleição. Se a lei foi Então, aprovada em 25, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Então, a renda que você auferir em 26, você já vai tributar com novas bases.